tarde, bom dia, boa noite, o horário que você estiver me assistindo. Hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. E fica comigo nessa live porque hoje tem um teste que vai ser muito legal. E hoje eu vou te mostrar que dependência emocional independe... Olha só, eu vou te mostrar que independência emocional independe da pessoa. Não tem a ver com ela, não tem a ver com ela, tem a ver com como funciona o seu cérebro. E hoje você vai sair daqui sabendo sobre isso. Boa tarde, Ale Carvalho, muito bem-vinda. Ô, Daniel, tá difícil, né? Tô sabendo, segura a onda, bora, fica aqui que você vai entender como é que esse cérebro funciona. Boa tarde, e aproveita, ó, e aproveita. Pega esse aviãozinho e manda para a pessoa que também sofre de dependência emocional. Dependência emocional. E o que é dependência emocional, hein, gente? O que é dependência emocional? Alguém aqui está passando por isso, além do Daniel? Dependência emocional? A dependência emocional, ela é vivida, presta atenção no que eu estou te falando, ela é vivida como uma incapacidade de ficar sem o outro, a possibilidade de ficar sem o outro, e seja esse outro, presta atenção, seja esse outro uma pessoa, seja esse outro um hobby, seja esse outro dependência emocional, é quando eu não consigo ficar sem o outro. Eu tenho a sensação de que se eu ficar sem o outro eu vou morrer. E aproveita e pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para o seu dependente. Manda para o seu dependente emocional. Manda para ele, para ela, para ele assistir também, para poder ver que isso está acontecendo. E dependência emocional acontece em dois cenários. Um cenário de uma relação abusiva. Presta atenção. Isso, manda para ele. Uma relação abusiva. E aí a gente, numa relação abusiva, a gente pode estar lidando com traços narcisistas. E aí é uma relação de dependência e codependência, na verdade, mas essa relação não necessariamente ela tenha existido na sua vida antes disso. Essa dependência emocional, ela é meio que criada nesta relação pelos traços de personalidade do outro e, claro, do seu também, né? Pessoas, existe a tendência de ser dependente emocional? Sim. E quem é a pessoa que tem o perfil perfeito para ser dependente emocional? Como é que é essa pessoa que tem o perfil perfeito para ser dependente emocional? O que mora no centro da dependência emocional? O que você sente, o que você acha que mora no centro da dependência emocional? Qual é a raiz da dependência emocional? Vocês sabem? Soubesse não estaria aqui, né, Roberta? Não, eu sei que você sabe. Muitos de vocês sabem. Se vocês estão me dizendo que vocês estão em dependência emocional, se vocês acham que vocês estão em dependência emocional, muito bem, Marilda, insegurança. Se vocês acham que vocês estão em dependência emocional, é porque vocês sabem como isso acontece, né? E a dependência emocional acontece, como que ela acontece? Por que a gente fica dependente emocional? O que acontece que eu me caracterizo com dependência emocional? Fala, Eliana, boa tarde, querida, seja muito bem-vinda. O
que que acontece? Ah, eu sinto que eu vou morrer se eu não tiver falta de afeto, medo de rejeição. Esse é o que está no centro da dependência emocional. Uhum. Não saber ficar sozinho, bom. Alguns traumas, isso, Paulo. Eu tenho medo de morrer sozinha. Boa, Rebeca, muito bem. Uhum. E aí vocês ficam buscando solucionar cada um desses problemas, né? Tá certo? A Rebeca, por exemplo, vai cuidar do medo de não morrer sozinha, né? A Elô vai cuidar de saber ficar sozinha. A Aline vai cuidar do não ser carente. E tudo isso são... Você acha que a experiência da carência... Amanhã tem imersão, sim, Bruna. Amanhã a gente vai mergulhar demais nisso aqui lá amanhã. Muito, muito, muito. Não na dependência emocional em si, mas no funcionamento do seu cérebro como um todo. Nossa Senhora! Poxa vida, Marilda! Pelo amor de Deus, hein? Então, a dependência, você acha que a carência, ela é diferente do medo de ficar sozinho? Você acha que quem experimenta o medo de ficar sozinho, e quem experimenta a carência, estão tendo a mesma experiência em termos sensoriais? Porque o que dizem que é a dependência emocional é quando a gente se sente o cocô do cavalo do bandido, ou a mosca do cocô do cavalo do bandido. Quando a gente não tem autoestima, quando a gente não cuida da gente mesmo, nosso autocuidado foi pro saco, ninguém quer saber sobre isso, eu não sei me cuidar. Né? E todas essas coisas, elas são... Precisa de validação do outro. E precisar de validação do outro é o quê? Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Não vive o fluxo da vida e cai nessa armadilha. Pois é, olha só. Precisa de validação do outro. Essas coisas acontecem por quê? Elas acontecem porque, no fundo de tudo isso, o que tem é uma insegurança. O que existe é uma insegurança. Se eu ficar sozinha, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho, será que eu sei me cuidar direito? Se eu não tiver o outro, se eu não tiver o amor do outro, será que eu vou conseguir ser amado um dia? Será que eu mereço isso? Tem muito a ver com isso, com essa sensação sua de insuficiência. Presta atenção. Essa sua sensação de insuficiência. E isso bate de novo naquele lugar da imperfeição. É como se você não pudesse contrariar o outro. É como se você não pudesse dizer não, como se você não tivesse esse direito, como se você não tivesse o direito de ser cuidado, por você mesmo, não é nem pelo outro, tá bom? Como se você não tivesse o direito de ser percebido. Porque numa dependência emocional, a gente é aquele que está dependente, na maioria das vezes, né? Eu imagino que... É claro que o outro também é seu dependente. E isso é muito importante, porque a dependência, ela pode ser daquele que é bem carente, mas ela pode ser também daquele que exerce um grande poder sobre o outro. É uma dependência emocional. É dependência emocional de que você coma na minha mão, dependência emocional de que eu mande nessa porcaria, dependência emocional de que eu seja o cara que vai ter
maior. E tá vendo? O seu cérebro preencheu a lacuna que eu deixei em branco. E isso leva a gente para a live de quarta-feira. O seu cérebro está sempre predizendo as coisas. E isso também acontece nas suas relações. Óbvio, né? Então você olha para o outro, vê uma carinha mais ou menos, e o outro tá com uma puta dor no pé e você acha que ele tá bravo com você por alguma coisa. E isso a gente chama de trauma. O que é um trauma? Trauma é uma cicatriz. Não, mas espera aí, se o trauma tivesse cicatrizado, doeria? Deixa eu contar uma coisa. Até cicatriz física dói quando a gente mexe, quando ela é muito nova e por um tempo. Imagina a cicatriz emocional. Cicatriz emocional existe, Roberta? Claro que existe. Todos os traumas que você passou na sua vida, e eu sei que não foram poucos, porque a vida é traumática, a gente já nasce traumatizado, ou se traumatizando, vamos falar assim, né? Porque sem trauma a gente não evolui, trauma nesse sentido, né? Então, a gente age a partir dessas informações que a gente tem, sejam elas traumáticas ou não. E vamos combinar que tudo é traumático, porque vamos fazer uma coisa aqui, eu não quero polêmica, mas eu quero te dar um exemplo. A gente vive falando o seguinte, porque o feminino é muito difícil ser mulher, porque a gente sofre preconceito, tem uma misoginia, tem sei lá o que, tem uma... É verdade. Mas os homens também sofrem a mesma coisa. Esteja num grupo de homens no qual seu pinto é o menor, pra você ver o que acontece. Esteja num grupo de homens no qual você não pegou pelo menos o mínimo de mulheres essa semana. Experimenta estar num grupo de meninos que o seu saco não é peludo, para você ver o que acontece. A gente não está na pele do outro. Né? E o que isso tem a ver com dependência emocional? Eu estou te mostrando que dependência emocional, a gente sempre acha que o dependente emocional é o coitadinho, o dependente emocional é o que foi abusado, o dependente emocional é o que se fudeu. Não, o outro também está se fudendo. O outro também está tendo o seu alimento emocional. Só que algumas pessoas gostam de comer caviar, outras gostam de comer foie gras, outras gostam de comer macarrão e outras adoram coco. Mas isso é porque elas experimentaram tudo isso? Não, é porque elas viviam nessas ilhas. Na ilha que você vivia só tinha coco. Você não vai conseguir comer outra coisa. Óbvio, só tem coco ali. Não, mas a gente vive na diversidade. Sim, hoje, quando você nasceu, você não vivia numa diversidade, meu amor. E isso também a gente está perdendo neste momento da nossa vida. Por quê? Porque as comunidades hoje, elas não têm exatamente um encontro, elas têm uma conexão. A gente está vendo o que está acontecendo com um adolescente sendo preso porque estuprou a própria irmã num desafio da internet, sabe? Tipo, a gente está vivendo um momento surreal, né? Então, isso é o que programa o nosso cérebro. E é essa programação que faz com que você seja vítima ou algoz. Agora, não se iluda. Você sendo vítima ou você sendo algoz, o funcionamento é o mesmo. O que mora na sede de tudo isso é a sua imaturidade e a sua insegurança. Mas como a insegurança do cara que bate em mim, Roberta? Como a insegurança do cara que só me põe para baixo, do narcisista? Ele é inseguro? O narcisista é o maior inseguro do planeta.
sabe? Ele é o maior. Bruna, fique em paz, vai ser gravado sim, você vai ter acesso, tá? Não precisa você gravar não, eu vou gravar, vai ter acesso. Fique em paz, tá? Tá, Roberta, mas e a dependência emocional é o quê, cara? Porque eu não consigo me livrar desse traste. E eu sei que não me faz bem. E eu sei que não me faz bem por quê? Porque eu sou dependente. E por que você é dependente? Você é dependente, você se percebe dependente, por quê? Porque você não consegue ficar sem o outro? Não, é porque ele te dá o mínimo. Você é dependente porque você recebe o mínimo. Você é dependente porque você não tem autonomia para cuidar das suas próprias coisas. Eu conheço muitos homens que são dependentes das mulheres. Uma amiga minha se separou, já era mais velha e casou novamente com um cara de, tipo, ela com 40 e poucos, caras com 50 e poucos. E aí, depois de uma semana, ele perguntou para ela, cadê minhas cuecas? Não tem cueca mais na minha gaveta. E ela respondeu, sou eu que uso? Porque não tem noção. Ele é do mal? Não. Ele não foi ensinado a isso. E é isso que vocês precisam entender. Ah, você está fazendo uma live de dependência emocional para falar sobre a gente perdoar o cara que fez a gente ficar dependente ou pelo qual a gente é dependente? Não. Eu estou te dizendo que a dependência emocional tem a ver com a sua insegurança de se sustentar. E não é só financeiramente. Porque se você tem uma insegurança de se sustentar financeiramente e ainda não tem autonomia, é justamente porque você não tem segurança suficiente para encarar o emprego, para encarar o seu projeto, tirar o seu projeto do papel. Você não gosta de correr riscos. Ou você corre risco demais. E a dependência emocional é aquela que, por conta da sua insegurança, você precisa dessa validação. Você precisa checar com o outro se ele está achando que isso é bom. Se a sua carreira é por aí mesmo. Se agora é hora de ter filho. Se agora é hora de você começar a entrar na academia. Se agora é a hora de você se preparar para aquele concurso que você quer. E tudo isso só acontece por conta de uma coisa. De lá na sua infância, você ter tido um apego. O que é apego? Apego é uma relação. Apego é quando eu sou dependente, literalmente, porque quando você é criança, você é literalmente dependente dos seus pais ou das pessoas que estão cuidando de você, e você não tem autonomia. Nesta relação é que a gente aprende o quanto a gente vale e o quanto a gente não vale. É nesta relação que a gente aprende. Só que a gente não aprende porque o outro senta e fala pra gente o quanto a gente vale ou não. Ele demonstra pra gente o quanto a gente vale ou não. E foi nesse ambiente que você aprendeu a ter um apego não seguro. O que é não seguro? É um apego instável. Sabe aquela pessoa que fala pra você... eu já contei pra vocês do meu primo, né? Foi na live que eu contei do meu primo. Gente, eu faço tanta coisa que eu já não lembro mais se foi na live. Mas eu tenho um primo muito, muito, muito querido. E a gente era unha e carne quando a gente era criança. E ele uma vez, ele foi atropelado. Ele foi atropelado e quebrou o fêmur, precisou colocar pino e tal. E a minha tia é muito ansiosa. E aí eles estavam atravessando a rua e meu primo não tinha sido atropelado ainda, mas... Aí o meu primo se soltou da mão dela e correu, e ela, menino, se você fosse atropelado eu te matava. Tipo, é claro que não, né? E por que eu estou falando isso? Porque a gente faz essas coisas de
do absurdo, né? Do absurdo. E a gente não toma responsabilidade sobre a gente mesmo. E você acha, isso aqui é bem importante, tá? Você acha que autocuidado é você olhar para você e ficar lambendo suas feridas, e ficar se curando, e ficar cuidando da ferida, e ficar olhando. Vem cá, quando você é operado, quando você sofre algum trauma e que você precisa ir ao médico e você tem uma ferida de verdade, por acaso todo dia você fica metendo a mão nessa porcaria? Fala pra mim! Claro que não, porque se você ficar metendo a mão na ferida todos os dias, sabe o que vai acontecer? Não vai cicatrizar nunca, vai infeccionar e pode te matar. Não sei se você acabou de entender o que eu tô te dizendo. Diz pra mim se você entendeu, porque daqui a 5 minutos nem eu vou lembrar. Não, é brincadeira, gente, é brincadeira. Vê se você entendeu o que eu tô te dizendo. Põe aqui pra mim. Entendi, Roberta. Entendi. Não, mas a ferida emocional não tem nada a ver com a ferida física, Roberta. São muito diferentes. Não são. Não são. É que você não tem olho suficiente para enxergar as suas emoções como um fenômeno biológico. Assim como a cicatrização da porcaria do seu machucado. Gente, eu perdi um monte de... Eu não estou interagindo com vocês, que o meu chat está parado aqui, gente. Foi na live que eu falei, Bruna? Boa. Instabilidade. Na hora que está instável. E a hora que está instável... Então eu não vou voltar para falar com todos os chats que aconteceu. Me perdoa, tá? Você entendeu? É exatamente isso. Mas quando você fica ali ruminando, rumina daqui, rumina dali, cospe um pouquinho, rumina mais um pouco, cospe um pouquinho, rumina mais um pouco, cospe, rumina mais um pouco. Você tá enfiando o dedo na ferida e o pior, você nem lava a porra do dedo pra enfiar na ferida. Entendeu? Vai infeccionar essa merda. Você precisa parar de pôr o dedo. E como eu paro de pôr o dedo, Roberta? Parando de falar tudo isso que você está falando para você. Ah, mas eu não consigo. Claro que não, por isso que você fala. Mas o problema não é você. Quando eu falo para você parar de falar tudo isso para você, não é exatamente você parar de ouvir essas vozes na sua cabeça. Porque é óbvio, ou você conversar com você no espelho, não é isso. O que é então, Roberta? É você falar. As pessoas se acostumam, as pessoas não se acostumam, Rui, elas se adaptam, né? E essa dependência é nessa relação que acontece, né? É essa adaptação, é exatamente essa adaptação, nós vamos chegar lá. Porque essa adaptação, Rui, tem a ver com aquela conversa difícil que você não quer ter. Se eu estou, presta atenção, presta atenção. Eu não sei se você sabe, mas na China, na China ou no Japão? No Japão, as meninas, ou na China? Não sei, no Oriente, pronto. As meninas usavam um sapato que não deixava o pé crescer. Então elas ficavam com o pé pequenininho, porque isso era elegante, era sensual, né? Então elas ficam com o pé ali pequenininho, quase infantil. Por quê? Porque elas fizeram uma contenção no crescimento, elas mudaram a direção do crescimento, igual uma árvore. Você coloca uma árvore dentro da sua casa, uma planta dentro da sua casa, e você coloca a luz só de um lado, ela muda para achar a luz. E isso é adaptação. Então, no momento em que você está junto, quando você fala se acostumam, elas se adaptam.
E para eu estar aqui, eu sei que eu preciso fazer determinadas coisas. E uma dessas determinadas coisas é ser o seu saco de pancada. Uma dessas coisas é servir para você da pessoa na qual você vomita todas as suas incapacidades ou as suas frustrações. E isso é muito diferente. No Japão, né, Eliana? Exato. No Japão, exato. E isso é muito diferente de você estar junto. Estar junto, a gente vai conversar sobre as coisas, entende? Aí, ó, exatamente. Quanto menor o pé, melhor o casamento. Exatamente. Era, né? Hoje em dia não é mais isso, né? Tá certo? Então, o que eu quero dizer para você é... Foi nesse ambiente, e não importa qual ambiente, esse é um erro de vocês gigantescos. Gigantesco, por quê? Porque você quer entender de onde veio para você tentar consertar. Mas não tem o que consertar lá, meu amor. O que tem para consertar está aqui. E também não é para consertar, porque essa adaptação fez você sobreviver. Pô, mas tá me matando. Mas tá te matando porque você evita a conversa difícil, e isso é uma adaptação, porque você sabe que se você tiver a conversa difícil, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma discussão, você pode, sei lá, vai acontecer uma coisa chata, vai acontecer uma discussão, vocês vão dormir separados, vão ficar um dia sem se falar, vão blá 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 blá, e depois tudo volta ao normal. E isso não acontece só com casais, isso acontece também com pais e filhos, amigos, pessoas de trabalho. Você entendeu isso, Rui? Tá? Isso é bem importante, gente. Porque você não precisa achar por que aconteceu tudo isso. Você precisa achar como isso funciona. Como isso acontece neste momento agora. E por conta de você entender como isso acontece neste momento agora, você é capaz de encontrar a saída. Mas como é que eu vou entender como isso acontece neste momento agora? Ficando completamente em posse dos seus sentidos. Para você perceber o que é mesmo que eu estou ganhando aqui. Neste momento agora, que ele acabou de falar um monte de besteira para mim. Me chamou do cocô do cavalo de bandido de puta pra baixo. E eu tô falando de um homem, porque tô falando de um homem, gente. Não é só assim. Ou pode ser a mulher que chamou você do cara mais infantil do mundo. Porque mulher gosta de fazer isso. Mas eu quero fazer um teste com vocês. Topam fazer um testezinho aqui agora? Ao vivo, para a gente falar sobre e ver dependência emocional e eu te provar que a dependência emocional independe da pessoa, porque 100% das vezes que existe dependência emocional e a gente fala o que você está fazendo aí, a resposta é eu amo. E isso é uma questão cultural, porque a gente é valorizado no céu, principalmente, quando a gente ganha medalhinha de ter se sacrificado pelo outro. Né? Sabe? Vira homem, exatamente. Você é um moleque. Né? Então a gente ganha também estrelinha quando a gente se sacrifica pelo outro. Eu aguento o outro, né? Tem casos, vários, vocês sabem disso, de casal que tem, sei lá, o homem é alcoólatra total, mas bate, destrói a casa, acontece tudo. Mas a mulher fala, ele precisa de mim. Sem mim ele vai ser o quê? E você acha que quem é o dependente aqui? Fala pra mim, meu amor. Fala pra mim. Você entende? Né? E é isso que vocês confundem o tempo inteiro. Né? Pô, eu sinto muito, Yolanda.
Você viveu isso na infância. Mas bora pro teste? Vamos fazer um testezinho aqui que eu quero falar para vocês. Mas antes disso, ó, dependência emocional se manifesta onde? Se manifesta onde? 62 pessoas nas lives! Estamos crescendo, gente. Bora! Manda essa live pro dependente emocional que quer fazer um teste aqui, que nós vamos fazer já, em 5 minutos. Antes de eu te falar isso, olha só. Dependência emocional, validação constante, sintoma de dependência emocional. Eu preciso de validação e eu vou te explicar por que você precisa de validação. Abandono de interesse próprio. Eu passo por cima de mim para atender o outro. Mas não se iluda, meu amor, você não está sendo bonzinho. Você está passando por cima de você para atender o outro, porque é assim que você atende você mesmo. Essa é a questão e você não reconhece. Né? Dificuldade em ficar sozinho. Medo excessivo de ser abandonado. Isso tudo são sintomas de dependência emocional. É como se você fosse um celular sem bateria, e a bateria é só quando o outro chega e te dá aquele, agora sim, tô seguro. Em 100% das vezes que eu pedi para os meus pacientes mentorados observarem, poderem estar presentes, completamente imersos na experiência da dependência emocional, que já viviam, óbvio, a resposta era, eu me sinto mais seguro ao lado dessa pessoa. É como se eu pudesse fazer coisas que normalmente eu não faço. E você sabe por que isso acontece? Justamente porque ou essa pessoa ajudou você a construir, ou melhor, a destruir a sua autoestima, e ela diz que você nunca faz nada certo, então obter a atenção dela é um grande desafio, é estar certo, né? Sabe? Ou você, depois que passou, Bruna, muito bom esse passou, esse passou é muito bom. Ou você teve um apego muito difícil na sua infância e você repete esse padrão. Porque você não sabe ter autonomia, assim como o outro também não sabe se comportar diferente disso. Então vocês enroscam como a tampa e a panela, né? Tá certo? Agora eu vou fazer um teste aqui com você. Ó, o teste funciona assim. Eu vou pedir para vocês escreverem uma frase e eu vou comentar as frases. Vou comentar as frases. E depois a gente vai medir o humor de vocês. Então, antes da gente começar, eu quero que você meça o seu humor de 0 a 10, sendo 0, meu humor tá péssimo, não fala comigo, eu tô um monstro dragão da TPM, isso vale para os homens também, ou eu tô super entusiasmada, super bem, alegre com a vida, tá leve tudo aqui, então tá tudo ótimo, 10, e esse é 0. Põe aí, escreve aí, se você não quiser colocar aqui no chat, escreve aí, guarda aí, anota aí no seu bloco de notas, de 0 a 10, qual é o seu humor neste momento agora. Escreve aí. 1, 0, nada, 7, 10, maravilhoso. Boa, 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 boa. Mas guarda, tá? O seu número, guarda, porque daqui a pouco a gente vai ter um monte de número aqui. Nossa, Cíntia, o negócio tá feio aí. A gente vai ter um monte de número aqui e a gente vai... Aí você vai se perder, tá bom? Tá de boa hoje, Rui? Que bom. Olha aí, ó, mais gente de boa hoje. Que demais. Boa. Tá bom. Agora a gente vai escrever a frase. Igor, você tá aqui? Não tá sabendo? Ó, Cleide também, Dai. Boa, boa, boa.
Fala, Dani. 3. Ô, Dani. Nossa, Suelen, tá ruim, hein? Ó, agora a gente vai escrever uma frase. E essa frase eu preciso que você escreva no chat, porque eu vou comentar sobre a frase, tá bom? E eu vou comentar sobre ela. Ou você escreve algo, eu sou tímido, eu sou bonito, eu sou barriga tanquinho, eu sou alguma coisa, uma característica muito marcante que você goste em você. Aí, Igor, muito bom. Pô, eu vou fazer o experimento primeiro pra gente concluir isso, Igor. Caraca, velho, você já destruiu o experimento, Igor. Poxa, o teste. Vai, escreve no chat. Eu sou uma... Olha, a Lídia tá de bom humor, hein? Escreve no chat. Eu sou uma coisa, uma característica que você adora em você, que você acha que é seu diferencial. Escreve. Solé, bacana. Bacana, Luana, muito bom. Você leva tudo na vida, né? Intensa, maravilhoso, intensa, vamos, tem que fazer, faço. Amoroso. Gostoso, Daniel. Eu sou alegre, boa. Ser alegre, é melhor ser alegre que ser triste, né? Eu sou calmo, inteligente, Ale, intensa, Jesus. Ó, tem muita gente intensa aqui. Sou tímido, espalhafatoso, muito bom. Comunicativa, ok. Inteligente, ok. Sorridente, ok. Simpática, eu sou sem filtro, opa. Sem filtro. Gentil, bacana. Paciente, gentil, bacana. Incrível, ok. Legal. Comunicativa, tá? Determinada, amoroso, atenciosa, leal. Beleza, acabou. Persistente, impulsiva. Resiliente, aí, Aninha, resiliente, muito bom. Espontânea, muito legal, adorei saber. Dedicada, ok? Beleza, ó, acabamos esse. A próxima fase, você tá rindo das caretas? Próxima fase. Digita aqui agora, de 0 a 10, o seu humor. Digita aqui pra mim o seu humor, ou digita aí no seu caderninho. Fica comigo, Igor, a gente vai dar mais risada agora que a gente vai começar a rir, Igor. Agora que a gente vai começar a rir, Igor. Aí, eu quero que você... Boa, 7, 8, 5... 4, 5, Daniel melhorou. Eu não lembro de todo mundo, né? Sarcástico. O que é sarcástico aqui, ô Keila? Keila, comida floresta. Renata. Olha quem tá aqui. Bittencourt, chegou. Se achegue, homem. Ainda 5, 9,5, 10. Eu sou calmo de humor, 5. Que é isso, Luana? Manu, 7, Renata. Só de pensar nisso, de 10 foi para 8. Só de pensar nisso, o humor foi de 10 para 8, 6. E não é que você tá aumentando a nota mesmo? Viu, meu amor? Viu, meu amor? Algumas notas aumentaram, outras notas diminuíram. E aí eu quero que você se lembre qual foi o meu comentário. Igor, a sua nota aumentou ou diminuiu? Porque dependendo do meu comentário, do jeito, da minha careta,
o seu humor melhorou ou piorou, ou ficou na mesma, que talvez você não tenha escrito nada, talvez eu tenha sido também meio blasé no meu comentário para você. E aqui a gente acabou de ver uma dependência sobre a validação do outro. A gente quer se achar a última bolacha do pacote, a gente quer ser amado, a gente quer pertencer. E tá vendo? Que coisa boa isso. Significa que o seu sistema límbico está funcionando direitinho, Igor. Ou melhor, muito bom. Ah, claro, Eliana. Minha amiga. Eu sinto muito, viu? Esse é meu abraço. Tá? Tá vendo? É isso. E aqui também tem um erro muito importante, que é qual? Porque você teve a validação, o que acontece? Dopamina. E aí você fica super entusiasmado e fala, nossa, que legal, fui recompensado, é esse o caminho que eu tenho que seguir. E agora eu vou te contar uma coisa que eu não deveria te contar aqui, mas como eu não meço a minha entrega, eu vou te contar. É exatamente isso que faz você fazer o que você faz. É exatamente a dopamina que faz o tal do condicionamento, entre aspas. É exatamente a dopamina que faz o que pavimenta o que acontece, qual vai ser o seu comportamento. Beleza? Essa live, Jussara, ela não fica exatamente gravada. Ela vai para o YouTube se ela for votada como uma das lives que todo mundo quer que vá para o YouTube. Entendeu isso? Isso serve para hábitos também, claro. Claro. Isso serve para tudo. Tá? Isso, exatamente. É exatamente isso que gera o hábito, porque quando você põe a dopamina, que você recebe essa recompensa, você fala, é por aqui. É como se você fosse uma ameba. Eu adoro a biologia, então a ameba para mim é uma coisa muito legal, tá bom? Não é isso que você está pensando. Então imagina que você é uma ameba. E qualquer um faz isso, gente! Qualquer um mesmo, qualquer célula faz isso, uma bactéria faz isso. Que é o quê? Você vai se mexendo, você coloca esse ser num labirinto e põe comida do outro lado, ele vai se mexendo para chegar até a comida. Por quê? Porque ele vai percebendo o cheiro e isso vai falando para ele que é por ali. É exatamente isso. Ele recebeu um toque que é por aqui, assim, aqui tá certo, aqui tá errado, aqui tá certo. É como se a gente fosse um rio caudaloso, mas o rio tem margens. Se o rio não tiver margem, não tem rio. Um abraço, gente!